Parte 2 do vídeo do podcast, né? Vídeo não, podcast, peço perdão. Continuando então, nós vimos que está escrito assim sobre a besta da terra. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. O que seria esse exercer a autoridade da primeira besta na sua presença? Quer dizer que a primeira besta, que é a que sobe do mar, ela entrega, ela dá a sua autoridade para a besta que sobe da terra. Então vamos ler alguns textos para que nós venhamos entender isso. Primeiro nós vamos ver Apocalipse 17, versículo 12 e 13, que diz assim, falando da primeira besta: os 10 chifres que vistes são 10 reis, os quais ainda não receberam o reino, mas recebem autoridade como reis com a besta durante 1 hora. Então aqui, quando os 10 reis assumirem a autoridade, que são aqueles 10 chifres que estão na cabeça da primeira besta, elas vão receber autoridade junto com a besta. Aqui no caso, essa besta está se referindo ao anticristo, não a besta que sobe do mar. Ou seja, os dois recebem autoridade juntos durante 1 hora. O que significa esse durante 1 hora? Que é a última hora, é o último tempo. Então, no último tempo, nos 3 anos e meio finais, eles recebem autoridade. É a última hora, já não resta mais tempo. E aí, continuando no versículo 13, diz assim: tem estes um só pensamento, e oferecem à besta o poder e autoridade que possuem. Então veja, nós vimos lá em Apocalipse 13 que a besta da terra ela exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Ou seja, em Apocalipse 13, no verso 1, nós vamos ver que a besta que ela emerge do mar, ela recebe a autoridade do dragão, porque o dragão vai se configurar nela, nas nações. Por isso que ele aparece com 10 chifres e 7 cabeças, com a mesma imagem da besta. E o anticristo, ele recebe o espírito de Satanás nele, para agir através dele. Então que ele recebe a autoridade que é dada à primeira besta. Ou seja, esses 10 reis que vão receber autoridade, essas 10 nações que vão receber autoridade, que isso tem a ver até com a ONU, por que tem a ver com a ONU? Acho que eu já expliquei isso em outros vídeos, porque tem 5 países na ONU que dominam o mundo, mais 5 se tornariam 10. Então, fazendo uma reforma na ONU, com 5 países do Ocidente e 5 do Oriente, isso sem contar aquela estátua que a ONU recebeu, semelhante ao leopardo com pés de urso e boca de leão, nós vemos apontando para a ONU, a Organização das Nações Unidas. O nome é bem propício, né, para isso.
eles recebendo autoridade sobre a terra e entregando essa autoridade para o anticristo. Então eles dão a sua autoridade, a autoridade que tem, para o anticristo agir. Por isso que fala que na presença da primeira besta ele tem ele exerce toda a sua autoridade, porque ele recebe essa autoridade. E essa autoridade, quem recebe ela primeiro é Satanás, porque fala que Satanás ele entrega o seu trono para a besta que sobe da terra. Então, Satanás ele recebe autoridade para agir nos últimos anos, nos 3 anos e meio finais. E quando ele recebe essa autoridade para agir, ele dá essa autoridade a esses reis agindo através dela, através deles, e ele entrega toda a sua autoridade agindo através do anticristo. Veja algo interessante que nós temos escrito no livro de Esther, capítulo 3, versículo 10 e 11. Esther, capítulo 3, versículo 10 e 11. Amã, ele tinha 10 filhos. E Amã, ele odiava os judeus. E ele queria matar todos os judeus. Tanto é que ele marcou um dia para que os planos dele de aniquilação dos judeus fosse executado. Então veja como Amã ele aparece como uma figura do anticristo e dos 10 reis que assumem a autoridade com ele no final. Porque Amã tinha 10 filhos e ele queria de todas as formas aniquilar o povo judeu, que era o povo de Deus. E nisso ele foi pedir permissão ao rei Assuero. E nós sabemos, nós que estudamos a palavra, que vemos os estudos, que o rei Assuero, que era rei da Pérsia, o reino da Pérsia, ele representa uma das cabeças da besta. A besta que tem 7 cabeças, o reino da Pérsia representa uma de suas cabeças. A quarta cabeça é representada pelo reino da Pérsia. E olha o que o rei Assuero fez quando Amã queria aniquilar os judeus. Então o rei tirou da mão o seu anel, deu-o a Amã, filho de Amedata, agagita, adversário dos judeus, e lhe disse: essa prata seja tua, como também esse povo, para fazeres dele o que melhor for do teu agrado. Então veja, o rei Assuero, rei da Pérsia, que representava ali o reino da Pérsia, representando uma das cabeças da besta. Ele pegou o seu anel e deu a Amã para ele selar o decreto da aniquilação dos judeus. Depois você pode ler o livro de Esther todo, você vai ver que Deus deu livramento para o povo dele, deu vitória e tem muitas coisas ali que apontam para os últimos dias, para a vitória do povo de Deus. Então, esse ato do rei entregar o anel, ele estava dando autoridade para Amã. Ele estava entregando a sua autoridade para Amã.
É a mesma coisa que acontece com a besta da terra, quando diz que exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Ela recebe dela autoridade. Então veja que Deus ele foi revelando no passado como que as coisas aconteceriam no tempo do fim, que a autoridade ela seria passada, ela seria entregue ao anticristo para que ele pudesse agir. E quando ele recebe essa autoridade, veja o que acontece. Ele vai agir através dessa autoridade. E Satanás vai agir através dele. E Satanás agindo através dele diz assim: opera grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu, e com esses sinais seduz os que habitam na terra. Veja, ele recebe autoridade e opera grandes sinais de maneira que até fogo faz descer do céu. Algumas pessoas vão dizer que esses sinais operados são por artifícios tecnológicos. Porém, eu não acredito nisso, irmãos. E vou mostrar na palavra de Deus o porquê que eu não acredito que seja por artifícios tecnológicos. O primeiro texto que eu quero ler para mostrar o porquê que eu não acho que é artifício tecnológico, mas sim Satanás, através do anticristo, vai fazer fogo descer do céu, está em Jó no capítulo 1, no versículo 16. Porque assim, Satanás ele tentou várias vezes tocar na vida de Jó. Porém, Deus ele guardava Jó e não permitia. Certo dia, Satanás ele entrou na presença de Deus para acusar Jó e dizer que Jó era fiel porque Deus o abençoava em tudo. Se Deus permitisse que ele tocasse na vida de Jó, que Jó blasfemaria de Deus. Então Deus deu autoridade para Satanás agir. Somente disse para não tocar nem Jó e para não fazer nada com ele, mas com o que Jó tinha, ele podia agir em tudo que Jó possuía. E aí é o que aconteceu no versículo 16. Falava este ainda, quando veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos, e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Irmãos, não foi fogo de Deus que desceu do céu e queimou o rebanho de Jó. Deus ele permitiu que Satanás agisse na vida de Jó, em tudo que Jó possuía. E quando Deus deu permissão, Satanás ele fez fogo cair do céu e consumiu o rebanho. Se no passado, quando Deus permitiu ele agir, ele fez fogo cair do céu, porque assim tem aquela disputa de Elias com os profetas de Baal, que eles clamando a Baal não cai fogo do céu, somente Deus é que faz cair fogo do céu. Mas ali era um caso diferente. Nesse caso aqui, Deus ele deu autoridade para Satanás agir. E quando ele deu autoridade para Satanás agir, o que aconteceu? Ele fez fogo descer do céu. Se no passado ele fez isso, ele perdeu essa capacidade agora?
Não, se no passado ele pôde fazer isso, quer dizer que Deus dando autoridade, porque se ele vai agir por 3 anos e meio com autoridade em toda a terra, que vai ser a autoridade que o anticristo vai receber, é porque Deus permitiu ele agir, é porque Deus deu essa autoridade para ele agir primeiro. Então, como que ele não vai poder executar sinais? Como que o que ele vai fazer vai ser por artifício tecnológico? Então, é por isso que eu não acredito que esses sinais serão feitos por artifício tecnológico, porque no passado, quando Deus permitiu agir, ele teve poder para agir. Ele fez fogo descer do céu, como está escrito em Jó. Então, eu acredito que no final ele também vai ter essa capacidade, porque ele vai receber a autoridade de Deus para agir. O tempo das duas testemunhas pregar já vai ter acabado. E tem algo que está escrito em 2 Tessalonicenses que vai nos confirmar isso. Mas primeiro eu quero ler o que o Senhor Jesus disse em Mateus 24, verso 24. Mateus 24, versículo 24, o Senhor Jesus ele disse: Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vô-lo tenho predito. Então o Senhor Jesus ele manda que estejamos atentos, porque ele já predisse para nós que vai surgir falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais que, se possível, vai enganar os próprios eleitos. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do versículo 9, veja o que o apóstolo Paulo vai dizer através o que o apóstolo Paulo vai dizer sobre o anticristo. Ora, o aparecimento do iníquo, que é o anticristo, é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Por que prodígios da mentira? Quer dizer que os sinais e prodígios que eles vão fazer é falsos, é artifício tecnológico? Não. Satanás ele é o pai da mentira, ele é o mestre do engano. Então é por isso que está escrito poder, sinais e prodígios da mentira. Como o Senhor Jesus ele nos predisse que enganaria, se possível, os próprios eleitos. Porque nós vimos em Jó que Satanás fez fogo descer do céu. E diz ainda, no versículo 10, e com todo engano da injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Ou seja, por que Deus vai permitir o anticristo agir no final? Por causa que as pessoas não deram crédito à verdade, não creram na verdade. Então ele permite a operação do erro e na operação do erro as pessoas vão crer, vão acreditar, porque fala o que lhe é agradável aos ouvidos. Quer ver?
Deus vai mandar as duas testemunhas em Apocalipse 11, nos primeiros 3 anos e meio. Quando terminar o tempo do testemunho das duas testemunhas, a besta que emerge do abismo vai matar as duas testemunhas. E o corpo das duas testemunhas vai ficar estirado nas praças e nas ruas de Jerusalém, e a besta não vai permitir que sejam sepultados. E sabe o que o povo da terra vai fazer quando a besta matar as duas testemunhas? Você acha que é se lamentar? Não. O povo da terra vai se alegrar e vão mandar presentes uns aos outros, comemorando a morte das duas testemunhas do Senhor. Por causa que eles se sentiam atormentados pelas profecias das duas testemunhas. E aí, quando a besta assume a autoridade dela, ela opera sinais e prodígios. E o povo faz o quê? Se admira e é seduzido por isso. O povo se entrega e aceita e fala: que maravilha! E recebem a besta. Então é justo da parte de Deus permitir essa ação de Satanás no final? Sim, é justo, porque ele manda primeiramente seus servos, como eu falei no vídeo dos 4 cavalos do Apocalipse, que poucas pessoas ouviram. Deus manda primeiro seus servos. Não querem dar ouvidos à sua palavra, ele manda o juízo. Porque o desejo de Deus é salvar a todos os homens. Se não querem dar ouvidos às suas palavras, quem sabe ele enviando juízo sobre a terra não ouvirão. Então, Deus ele só vai permitir a ação do anticristo porque o povo vai rejeitar Cristo antes. Nós vamos continuar e eu vou ver se eu finalizo na parte 3.